Olá pessoal, meu nome é Guilherme Parreira da Silva. Hoje eu vou estar apresentando minha dissertação de mestrado, o começo dela no caso, que é um modelo de regressão multivariados para dados de contagem. Essa pesquisa está sendo feita no Laboratório de Estatística e Geoinformação, que fica na Universidade Federal do Paraná, sendo que eu sou bolsista CAPES, vinculado ao PPG-MNE, que é o Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. Hoje eu vou trazer primeiro aqui um exemplo de motivação, depois a introdução sobre o tema, os objetivos, o modelo proposto, como que calcula ele e os resultados. Então, os governos normalmente fazem pesquisas, para avaliar para entender o comportamento da população, e nesse caso eu vou estar analisando aqui uma pesquisa sobre saúde, feita na Austrália, em que tem como objetivo avaliar se um conjunto de covariáveis está associado com um conjunto de variáveis respostas, bem como avaliar uma possível relação entre as variáveis respostas. Ao todo, 5 variáveis respostas serão analisadas, então número de consultas com o doutor especialista, número de vezes que o paciente foi ao médico nos últimos 12 meses, entre outros. Para esse conjunto de dados, tem-se também 10 covariáveis, entre covariáveis sociodemográficas, variável de renda, variável da saúde e bem como se o paciente tinha plano de saúde ou não. Esse banco de dados tem 5.190 respostas. Esse conjunto de dados é apenas um exemplo de aplicação, mas é importante investigar a estrutura, em que tem-se 10 covariáveis e 5 variáveis respostas, e tem esse objetivo de analisar conjuntamente essas 10 covariáveis em relação às 5 variáveis respostas. Esse conjunto de dados é interessante porque essas variáveis respostas têm uma alta dispersão, tem alta contagem de zero, tem contagem alta, tem paciente que foi 80 vezes no hospital nos últimos 12 meses, então é um conjunto de dados interessante. Um outro exemplo de aplicação seria aplicar num dado de formiga, que também foi coletado na Austrália. Os pesquisadores colocaram 30 diferentes armadilhas em diferentes lugares no sudeste da Austrália e eles verificavam a ocorrência de diferentes espécies de formiga que caíam numa armadilha. Então, dessa forma, tem esse objetivo de investigar o efeito do ambiente, ou seja qual que é o percentual de copa de árvore que existe, quanto arbusto que tem no terreno, para ver se isso aí influencia a ocorrência das formigas. E bem como entender se a ocorrência de uma espécie de formiga está relacionada com a ocorrência de uma outra espécie de formiga também. E ao todo são 5 covariáveis nesse estudo aqui. Para esse estudo já apresento aqui um gráfico de barras, apenas para mostrar uma descritiva. Então nota-se que tem covariáveis que têm uma pequena dispersão, por exemplo, nesse painel, ou a formiga aconteceu apenas uma vez em cada um dos 30, no máximo uma vez. Nesse outro painel aqui embaixo, essa outra espécie ocorreu 14 vezes em um único local. Então, note-se que você tem uma grande variabilidade entre todas as espécies. Tem espécies que ocorrem pouco, tem espécies que ocorrem bastante em um único local. E ainda tem esse interesse de avaliar a correlação entre a ocorrência de todas as espécies. Então, nota-se que existem correlações altas, que é representado por um azul mais escuro, correlações baixas por um alaranjado mais forte, e correlações que não existem, seriam representados por um quadrado em branco. Então aqui eu vou apresentar uma introdução até para introduzir o tópico de como fazer a modelagem estatística nesse caso. Então a regressão é um conceito-chave, quando estamos tratando sobre modelagem estatística. Os modelos de regressão univariados são muito utilizados já para avaliar a relação entre um conjunto de covariáveis e somente uma variável resposta. Então, como exemplo, temos um modelo linear em que vai trabalhar apenas com dados contínuos, mas ele exige que os resíduos sejam gaussianos, independentes e com variância homogênea. Já em 1972 foi proposto o modelo do GLM, que é um modelo linear generalizado, em que é necessário especificar uma função de ligação para conectar o preditor linear com a variável resposta.
A variância está relacionada com a média, ou seja, a variância não precisa mais ser homogênea, e a distribuição pertence à família exponencial, ou seja, é possível analisar dados tanto de contagem, de proporção, assimétricos, e nessa dissertação a gente vai estar trabalhando com dados de contagem. Então, o que seria um dado de contagem? Ele vai representar o número de vezes que um evento ocorre em um determinado intervalo fixo, como, por exemplo, tempo, espaço, distância, área, entre outros. Então, como, por exemplo, o número de e-mails numa caixa de entrada de e-mail em um único dia. E como uma imagem vale mais que 1000 palavras, é basicamente realizar contagens, 0, 1, 2, 3, 4 e-mails, por exemplo. A principal forma de descrever esse dado é baseado numa relação de média e variância. Eu tenho uma superdispersão quando a variância é maior que a média, uma equidispersão quando a variância é igual à média e uma sub quando a variância é menor do que a média. Diferentes distribuições foram propostas para modelar os dados de contagem. Para modelar dados equidispersos, tem a opção Poisson. Para dados superdispersos, binomial negativa. E para todos os tipos de dispersão, existem os modelos do Extended Poisson Tweet, a Com-Poisson e a Gamma-Count. No entanto, esses últimos modelos não têm a distribuição de probabilidade disponível em uma forma fechada. E dessa forma, é necessário métodos numéricos para computar essa função de probabilidade, o que torna a implementação computacional e, consequentemente, a obtenção dos resultados um pouco mais lenta. Todos os modelos apresentados até agora, eles conseguem lidar apenas com uma variável resposta. No entanto, já existem diferentes alternativas para lidar com múltiplas variáveis respostas, como, por exemplo, construindo uma distribuição de contagem multivariada, utilização de Copla, que é um framework geral para construir distribuições multivariadas baseadas em funções de Copla. Bonatti, em 2016, propôs uma diferente classe de modelo, que é Multivariate Covariance Generalized Linear Models. Também é possível lidar com quando se tem múltiplas variáveis respostas, bem como com inferência bayesiana, através do pacote BRMS ou bem como do MCGLMM. E ainda tem a abordagem do GLMM, em que utiliza efeitos aleatórios que são não observados para lidar com essa correlação entre as diferentes variáveis respostas. O objetivo desse trabalho, então, é propor uma classe de modelos, que é o Multivariate Generalized Linear Mixed Models, e objetivos específicos seriam a implementação computacional desse modelo, avaliar um estudo de simulação para verificar as propriedades dos estimadores e analisar 3 conjuntos de dados. Então, o que é o modelo MGLMM? Então, seja Y e R a resposta multivariada para o sujeito I, indo de 1 até N, e resposta R, indo de 1 até K. Tem-se um conjunto de P covariáveis disponível para cada variável resposta R. E X e RJ é o valor da jésima covariável para o indivíduo I e resposta R. Dessa forma, a gente precisa estabelecer um modelo conjunto, baseado num GLMM com um intercepto aleatório, em que a distribuição do Y, condicionada ao efeito aleatório, segue uma função de probabilidade com média μ e R, variando para indivíduo e variável resposta, e um parâmetro de dispersão variando apenas para cada variável resposta. Essa F é uma função de probabilidade. E nesse caso aqui em particular, a gente vai estar tratando funções de probabilidade para dados de contagem, como por exemplo, Poisson, binomial negativa e Com-Poisson. Além disso, é necessário também especificar um preditor linear, uma vez que está dentro da classe do GLM, em que eu tenho G de μ, em que G é uma função de ligação interessante para esse tipo de dado, que pode ser uma distribuição log. μ, representado a média do número de vezes que ocorreu o evento, e o preditor linear é xbeta, que é a informação das covariáveis, mais bi, que é a informação do efeito aleatório de intercepto para cada unidade amostral e cada variável resposta.
Aqui é necessário utilizar uma função de ligação log, uma vez que a soma do lado direito da equação permite valores nos reais, e no lado esquerdo, o mi, permite apenas valores positivos. Ao aplicar a função log aqui, o lado esquerdo da equação também vai permitir valores negativos, bem como do lado direito. Dessa forma, a estimação do modelo vai ser possível. E para terminar a especificação do modelo, a distribuição do efeito aleatório é a partir de uma normal multivariada, com média zero, e matriz de covariância completa, ou seja, em que estima-se na diagonal parâmetros de variância e fora da diagonal os parâmetros de correlação. E uma pergunta que fica nessa classe de modelos é se é possível estimar conjuntamente tanto o parâmetro de dispersão da variável aleatória observada, como com o parâmetro de dispersão da variável aleatória não observada, que são os próprios efeitos aleatórios. E como que é feita a estimação e inferência desse modelo? É a partir do método da máxima verossimilhança, em que consiste em encontrar valores ótimos para os parâmetros, baseados na função densidade dos n indivíduos, tendo como base os dados coletados. Para isso, a gente tem que pensar que primeiro a gente tem uma distribuição conjunta, uma vez que a gente tem duas variáveis aleatórias. Um y, que é o conjunto de variáveis respostas, e b que representam os efeitos aleatórios. E a distribuição conjunta é dada pela multiplicação da distribuição condicional de y dado efeito aleatório vezes a distribuição do efeito aleatório. No entanto, a gente está interessado apenas na distribuição de y. Dessa forma, a gente precisa obter a marginal de y, que é o resultado da integral da distribuição conjunta em relação a b. Ao calcular essa integral, a gente vai retirar a informação de b, fazendo como se fosse uma média, uma interpretação mais prática, e ficaríamos apenas com a formação da variável de interesse, ou melhor, do conjunto de variáveis de interesse y. Dessa forma, a gente quer estimar os parâmetros θ, que vai representar o beta, dispersão, variância e correlação. Para esse caso em específico, a função marginal é dada pela integral da minha conjunta, sendo que essa conjunta é avaliada k vezes, em que k é o número de variáveis respostas, y é um vetor também de k variáveis respostas, bem como b. Isso aqui é um vetor de efeito aleatório de tamanho k. Só que essa expressão é para cada indivíduo, a função de verossimilhança completa é dada pelo produtório dos n indivíduos aqui, onde n maiúsculo é o total de indivíduos. E como que a gente faz esse cálculo? A gente vai utilizar para obter a verossimilhança marginal, aproximação de Laplace para resolver a integral, otimização através de algoritmos gerais como o BFGS e PORT, e vai estar utilizando o software de linguagem de programação R e o pacote TMB, que é escrito em C++, bem como utilizando-se de diferenciação automática. Vou apresentar apenas alguns resultados, que seriam do estudo de simulação, em que o objetivo era investigar propriedades dos estimadores, viés, consistência e taxa de cobertura. O primeiro estudo foi para Poisson, em que considerou duas variáveis respostas, parâmetros de média, correlação, variância, em diferentes tamanhos amostrais. A gente consegue ver que à medida que aumenta o tamanho da amostra, diminui o tamanho do intervalo, ou seja, os parâmetros são consistentes. O viés é muito próximo de zero, ou seja, negligenciável. Bem como aqui na taxa de cobertura, a gente quer avaliar se a proporção de vezes em que o intervalo de confiança foi calculado que conteve o verdadeiro valor do parâmetro foi próximo de 95%, que foi o nível de confiança estipulado. E a gente vê que para a maioria dos casos aqui eles estão próximos de 95%, variando entre 90% e 98%. Para o caso da binômio negativa, foi feito o mesmo estudo, a única diferença é que foi considerado, por conta da distribuição, o parâmetro de dispersão para binômio negativo, que foi igual a 1, e os resultados são similares. A única coisa que muda, aumenta um pouco a incerteza para estimar o parâmetro de correlação. E a taxa de cobertura também ficou satisfatória, exceto para quando um parâmetro de correlação foi estimado entre as duas variáveis respostas, em que
a taxa foi abaixo de 80%. Então essa aqui é a lista de referência utilizada. E muito obrigado pela atenção. Esse trabalho foi feito com a orientação do professor Bonato e com a orientação do professor Paulo Tiniano Ribeiro Júnior. Muito obrigado.